Fala aí, galera do bem, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma entrevista aqui do Papo Binário. Hoje eu tô aqui com o Dilson Caproni, beleza, cara? Beleza, que honra estar aqui, hein, Mercedes? Pô, é uma honra pra gente também, cara. Depois, eu acho que a gente marcou esse papo, não sei, tem mais de um ano, né? A conversa inicial. Tem mais de um ano, gente. Cara, Finalmente deu certo. finalmente, pode crer. Dilson Caproni é CISO da Cellcoin e diretor também. Isso. Diretor de segurança, a gente pode falar Diretor de assim? segurança. Muito bom, e vou deixar que ele se apresente então aí nas palavras do Dilson, né? Quem é Dilson Caproni? Bom, obrigado pela introdução, Mercedes. É uma honra estar aqui. A gente vai falar um pouco o que representa eu estar aqui falando com você, alguns casos ao longo dessa quase 2 décadas de jornada na área de tecnologia e segurança. Bom, eu sou o Dilson, atualmente estou como CISO, né, barra diretor na Cellcoin, né, uma infratech do mundo financeiro. Tenho muitas coisas para contar aí. Sou um cara muito low profile, então fico até às vezes desconfortável de fazer essas introduções, fazer essas apresentações robustas, né? Às vezes eu brinco, né? Não sou um hacker, mas eu também não sou um CISP, né? Então, de forma muito simplista, esse sou eu. Legal. Você falou de Infratech, só para quem não conhece, tem como dar um panorama aí do que é uma Infratech? De uma forma muito simples ali para a galera de tecnologia, eu diria que ela é o back-end ali do mundo financeiro, né? Todas as empresas, instituições financeiras ou não financeiras que querem ter serviços financeiros, querem se tornar uma instituição financeira, normalmente não quer lidar com todo o arcabouço regulatório, todo o peso que é construir um banco do zero, e aí recorrem, por exemplo, a uma empresa como a Cellcoin, que é uma das maiores do país, e não só instituições que não são financeiras, as financeiras também, às vezes uma perna, algumas soluções. A Cellcoin tem clientes do mundo financeiro, não financeiro, para todos os sabores, né? Então, imagina que o Mente Binária quer virar uma fintech, Olha aí. não é? Por que não, né? E aí pode contar, por exemplo, com a Cellcoin para lidar com todo o arcabouço que tem por trás do mundo financeiro e você ficar com a parte boa, que é a do negócio, que é o front-end, que é a parte também mais divertida e diria até mais sedutora do mundo. Saquei. Legal. Bom, então eu imagino assim que, claro, você já está na área de segurança há muitos anos, né? Assim, há uns bons anos aí. E tecnologia também. Pô, para chegar nesse nível, né, de um CISO, né, um diretor de segurança, enfim, muita experiência, muita coisa. Queria entender um pouquinho do teu início. Como é que foi essa ascensão aí? Ou você já, né, nasceu ali CISO? Como é que... Não, meus cabelos brancos com apenas 39 anos já diz muita coisa. Sabe aquele meme? Ah, quantos anos você tem? Você fala, eu tenho 20, mas eu trabalho com tecnologia. Sou eu esse meme com esse monte de cabelo branco. Não comecei CISO. O início, na verdade, foi muito desafiador, porque para quem não conhece, até o motivo de eu topar esse papo aqui contigo, eu nunca trouxe isso em lugar nenhum, justamente porque eu queria trilhar minha carreira por mim mesmo, sem ter nenhum benefício, sem ter nenhum olhar diferente por onde eu vim ou por onde eu passei. Então, hoje eu tenho uma carreira consolidada, já sou um diretor de segurança consolidado, já não preciso provar algumas coisas que eu fui provando ao longo do tempo, e esse papo é muito mais para inspirar as pessoas que hoje estão começando, estão vindo e talvez tenham as mesmas origens que eu. Eu cresci numa Coab, né? Para quem não conhece, e quem não é de São Paulo, o Coab é um conjunto habitacional para pessoas, né, de baixa renda, pessoas carentes, e eu até meus 18, 17 anos mais ou menos, eu sequer tinha um computador. Tem uma história legal de como nasceu o meu primeiro computador. Então, para eu acessar o computador, essas coisas, eu ia num telecentro, né? Telecentro, para quem não conhece, são locais com alguns computadores, muito longe de ser computadores de ponta, para que pessoas de baixa renda, pessoas carentes, tenham acesso a esse tipo de coisa. Então, eu ia nesse telecentro, conseguia acessar
o computador, eu ter contatos ali com esses computadores. O primeiro curso que eu fiz foi no telecentro de montagem e manutenção de computadores. Então, eu diria que o baby step, o começo ali foi nesse telecentro, que talvez se não existisse, talvez eu nem estivesse aqui. Nossa, que interessante. Sim, eu acho que é uma coisa. Eu não sou de São Paulo, mas no Rio tinha uma coisa chamada Nave do Conhecimento, que era cumpria a mesma função, Uhum. basicamente, né? Ter coisas ali, computadores e tal, acesso à internet, coisas do tipo. Era mais ou menos isso que tinha lá perto da onde você morava, Exato. relativamente perto. Mesma analogia, né? Então, fiz o curso, né, consegui ter acesso, e aí, graças a esse curso, eu consegui. Agora chama Jovem Aprendiz, né? Mas eu consegui uma oportunidade numa loja de informática perto de casa também, fazendo montagem e manutenção de computadores. Seria o equivalente, eu acho que o, o termo da época era jovem cidadão, uma coisa assim. Mas seria o precursor, diria, do que é o jovem aprendiz hoje. Então, eu entrei lá com 16 anos, por aí. Comecei a trabalhar na loja. Aí, a pessoa que era responsável ali pela parte de montagem, tudo, era um auxiliar, saiu. E aí, o dono da loja virou para mim e falou: Adilson, cara, você já tá aí um tempo, acho que você tá indo bem, fica, vou ficar só com você. Eu não sabia exatamente que ele estava só fazendo uma economia de custo, pagando um jovem aprendiz. Na época eu ganhava R$ 110 por mês. É loucura, 30 dias trabalhando duro. Mas eu estava aprendendo muita coisa, né? Isso consertando o computador já. Consertando computador, graças a esse curso do Telecentro, né? Então, consertando computadores. E aí eu saquei uma coisa, o dono dessa loja de informática, ele tinha uma escola de informática, ficava uns pouco mais de 5 quilômetros ali da onde eu trabalhava ali com ele. E aí um belo dia eu virei para ele e falei assim, olha, eu posso fazer os cursos lá da sua escola de informática? Cara, ele tinha todos os cursos lá que você pode imaginar. Ele falou assim, olha, Dilson, pode, só que eu não posso te dar certificado. E vamos fazer um combinado. Você senta no fundo da sala e só que você chega antes e, cara, varre lá a escola, porque às vezes fica empoeirado e tal. Falei, tá ótimo, né? Eu vou fazer esses cursos que eu nunca ia conseguir pagar. E aí eu ia andando, porque eu não tinha dinheiro para pagar o metrô ou o ônibus até a escola. Então eu ia andando, chegava lá, antes de começar, varria o negócio, sentava no fundo e fazia. E aí eu fiz curso de Office, primeira contato com programação, assim, lógica de programação. Fiz de novo outro curso de manutenção, que era um pouco como eles tinham outros níveis de hardware lá, outras coisas, então fiz outros cursos. Então fiz todos os cursos que você pode imaginar que a escola tinha. E aí de manhã eu trabalhava na loja, como eu era o jovem aprendiz, eu tinha um horário, de tarde eu ia para essa escola de informática, e aí à noite eu ia para o colégio, né? Então foram 2 anos nessa jornada, manhã, tarde e noite. E aí, voltando, né, para a loja de montagem e manutenção, por isso que eu falei que tem uma história curiosa sobre a montagem do meu primeiro computador, o pessoal ia na loja e falava assim, olha, eu quero fazer um upgrade da minha máquina. Falei, tá bom. O que você quer? Ó, tem essa placa-mãe, tem isso aqui de memória, HD, enfim. Aí a pessoa escolhia, e aí eu sempre fui muito coerente. Eu chegava, pessoal, tem essa placa-mãe aqui, troquei a sua placa-mãe, tá aqui. Ah, não, Dilson, não quero, não, pode descartar aí. Então, sei lá, o cara chegava lá com Pentium 1 e mudava com Pentium 3 ou outra coisa assim, e aí não queria o processador, não queria a placa-mãe, colocava, sei lá, 256 de memória, não era nem 1 GB, né? Nem isso aí, 256 de memória, e aí não tinha slot, e ele deixava lá 64 megas de memória. E beleza. E gabinete, então trocava o gabinete velho, amassado, e aí fui juntando essas peças. E aí eu cheguei pro dono da loja e falei assim, olha, essas peças aqui estão funcionando, mas eu acho que não tem valor, você não vai conseguir vender. Eu posso montar um computador para mim?
Ele falou, pode, Edilson, é um computador meio velho, mas pode montar. Beleza. E aí eu fui montando o teu computador inteiro só com peças remanescentes. E aí foi meu primeiro computador que eu levei para casa. Que louco. Você lembra a configuração mais ou menos assim? Era um Pentium 1 com 64 de memória e 100 e alguma coisinha de HD, assim. E aí tinha lá o modem, tava completinho, funcionava. O Windows, não sei se era o Windows 98 ou se já era o XP, não lembro agora exatamente. Eu acho que era o 98, mas foi ali que eu comecei a ter acesso, de fato, de casa à internet, obviamente, né? Eu cresci com os meus avós, né? Eu fui morar com meus avós muito cedo, né? Meus pais tiveram problemas muito sérios, e aí eu fui morar com meus avós. E aí meu avô falava assim: olha, não deixa o telefone ocupado, porque Ah, a sim. internet discada, então eu tinha que conectar aqueles horários, madrugada, etc., para poder usar, e ainda assim, às vezes, ele achava ruim. Mas foi o step, né? Passar desse pedaço o step para eu poder conseguir olhar a internet e pesquisar, ou às vezes só me divertir no bate-papo. E curiosamente, a gente não chamava de hacking, coisas do gênero, mas tinha um bate-papo do Terra. Eu vou falar do Terra porque tem uma conexão. E aí, no Terra, você só conseguia entrar em algumas salas muito concorridas se você fosse assinante. E, obviamente, eu não tinha dinheiro, né, Mercedes, para assinar nada. Só que tinha uma função lá que era de espiar. E, cara, não tinha segurança, ninguém falava nada. Só que quando eu não sabia na época, mas hoje eu lembro vagamente, que essa função espiar carregava um JavaScript na tela de todo mundo. Ah, fulano entrou para espiar. Aí eu olhei aquilo, eu falei, tá, eu não sabia, né, estruturar na minha mente, falei, pô, mas se põe meu nome, e se eu colocar, sabe, o meu nome Logoff, alguma coisa assim. E aí, o que que eu fazia? Eu ia lá, colocava meu nome como a chamada JavaScript para logoff da pessoa, eu derrubava a sala inteira, como a sala não estava concorrida, eu entrava. E aí, quando eu entrava, a sala voltava, só que aí você não era quicado de fora. Você já estava lá. Eu não sabia que isso era um hacking, nem que eu ia trabalhar com segurança, mas acho que talvez foi o primeiro caso assim que eu fiz na época, achei divertido. Quando eu lembrei disso, falei, olha só, isso aqui era um hacking, caramba, hoje em dia é assim Sim, divertido. divertidíssimo. É. Sem dúvida. Que legal, que legal. E aí, bom, nessa. Com certeza, né? Toda essa história que você contou de ir para os cursos, ir lá para a escola, montar o computador, já tava sendo formatado ali um futuro profissional, né? Que iria provavelmente trabalhar com aquilo. Você estava gostando da coisa, né? Aliás, já estava trabalhando, né? Estava na loja já montando, Uhum, enfim. E aí montou o seu, e aí começou também essa mexida com software, né? No caso uhum. ali JavaScript, uma coisa mais alto nível e tal, e já um pouco de segurança. E daí para o mundo da segurança oficialmente, como é que foi? Então, o caminho natural, eu diria de talvez quem tenha um berço, quem tem algumas coisas, seria fazer uma faculdade, Uhum. depois achar um caminho CLT, ou coisas do gênero, deste ramo, aquela coisa linda e poética. Não era a minha realidade, né? Eu era um jovem aprendiz, ganhava, né, uma ajuda de custo, e aí, quando eu fiz 18 anos, eu precisava achar algo que eu pudesse ajudar em casa, né? Que aí já minha avó já tinha falecido, tudo, já estava só eu e meu avô naquela época, então as coisas começaram a apertar muito. E aí, ao contrário da galera, o que as pessoas pensavam que seria esse o caminho natural, eu fui ser caixa de supermercado. Então, fui ser caixa, fui muito tempo caixa de supermercado. E um fato curioso, né? Eu trabalhei como caixa e de noite eu eu trabalhava fazendo som em festas, assim, de aniversário, essas coisas, para complementar a renda, para eu conseguir fazer faculdade. Então, eu precisava ajudar em casa, levar comida mesmo, assim, coisas para Porque aquilo casa. dava mais grana do que montar de Exato, manutenção e tal. exato, dava, sei lá, também não era um super dinheiro, né? Mas eu me lembro vagamente assim, eu saí
de jovem aprendiz para ganhar, sei lá, 3 vezes o que eu ganhava. Sim. Que também não é muito dinheiro, mas, poxa, para mim... Não, mas para quem, quando você tem pouco, faz mais diferença ainda, né? E tinha cesta básica. Ah, Então, então. assim, era um negócio que fazia muita diferença para mim, ali, pro meu vô e tudo mais. E aí, beleza. Fui trabalhando em caixa. E aí, Mercedes, uma coisa que eu tinha muito forte de mim. Não importa a minha condição, eu vou fazer o melhor trabalho que eu puder fazer. Com as condições que eu tiver, com o cenário. Então, quando eu comecei como caixa, e eu fiquei pouco tempo, assim, no caixa. Logo eu virei patinador. Não sei, Foi uma promoção como se ali. fosse uma promoção em coisa de 6 meses, assim. Hoje em dia as pessoas olham e falam, pô, mas talvez você fosse meio tonto. Então, assim, eu pensava, cara, meu caixa tem que ser o caixa que tem menos fila. Porque eu olhava aquelas filas intermináveis. Assim, era impossível ter menos fila, né? Mas meu caixa era o que tinha sempre menos pessoas esperando, ou que ficavam menos tempo esperando. E aí o gerente lá, que eles chamam de gerente de frente de caixa, observou isso e falou, Dilson, você não quer trabalhar como patinador? Você sabe patinar? Aí olha, eu não sei, mas me dá 2 dias que eu vou saber. E aí eu terminava meu trabalho como caixa, ia lá dentro na central, colocava o patins, eu já não estava mais no horário de trabalho. Colocava o patins, ficava andando lá, caía, enfim, porcaria, mas enfim. Ficava andando e aí, beleza, 2 dias eu sabia minimamente parar em pé e não atropelar ninguém. E aí eu comecei a fazer. E aí as pessoas falam, ué, Dilson, como que tão rápido você virou patinador, né, na época de caixa? Eu falei, ué, não sei, me chamou e perguntou se sabia patinar, eu falei que eu ia aprender e, puta, eu não sei patinar, então eu não consigo. Então tinha gente há muitos anos que não virava, que é uma promoção, aumentava o salário, mas não virava. Então ficava no caixa ali, tinha gente 8 anos lá, e eu fiquei 6 meses mais ou menos no caixa e virei, e depois virei supervisor de caixa, que é um depois de patinador. Uhum. E aí foi primeira grande decisão difícil que eu tive que tomar, né? Eu comecei a fazer a faculdade, e aí no primeiro semestre eu consegui um trabalho na IBM. Só que financeiramente era menor do que eu já estava como supervisor de caixa. Sim. E aí o meu avô falou: nem F, que você vai sair. Nessa empresa você tem cesta básica, tem uma série de coisas. Você pode virar gerente de caixa e nessa empresa, tecnologia, imagina. Ele não tinha noção do que é a IBM. Uhum. Mas eu falei, puta, eu vou dar conta. E aí eu tive que trabalhar o dobro. Nessa época, eu já às vezes dormia lá no mercado, porque eu chegava da festa que eu tinha feito já de manhã. Então eu chegava, não dava tempo de ir para casa. Principalmente sexta e sábado, né? Porque mercado você trabalha todo dia. Então eu chegava de manhã, tomava banho, porque tinha um lugar para tomar banho lá, um vestiário dos funcionários, tomava banho, trocava de roupa, botava o uniforme, né, do mercado e ia trabalhar. Então, eu fiz isso muito tempo, assim. E aí eu consegui antecipar algumas coisas da faculdade, assim, para conseguir ter fôlego para eu ir para outro lugar. E aí, beleza, fui para a IBM, trabalhei pouco tempo lá, eu observei que na função que eu estava, eu ia aprender pouco, né? Uma empresa incrível, gigantesca. E aí, por ser gigantesca, você tem a pessoa que põe o parafuso, tem a pessoa que aperta o parafuso, tem a pessoa que compra o parafuso. E eu pensava assim, cara, eu tô aprendendo. Eu tenho que tentar ver mais coisas, assim. E aqui eu talvez não consiga. E aí, mais uma decisão complicada, Mercedes. Eu saí da IBM, que eu era CLT, e tinha, sei lá, 6 meses de empresa, e fui ser estagiário, numa administradora de condomínios. Caramba. E aí foi onde eu aprendi um monte de coisa e foi a primeira vez que eu tive um contato com um grande líder, né? E só tomar uma água aqui. Nossa, é sair de uma multinacional desse porte, né, para ir para um estágio. Uma dúvida, a faculdade já era de
Tecnologia? Já era de tecnologia, né? A faculdade, eu fiz duas, né? Uma na sequência da outra. Eu fiz sistemas de informação, um tecnólogo de 2 anos, de novo para tentar acelerar a minha entrada no mercado de trabalho aí na tecnologia. E depois eu fiz ciência da computação, um atrás do outro. Aí ciência você elimina algumas matérias, né? Porque são faculdades, são assuntos correlatos de alguma forma. E aí, enfim, depois eu fiz MBA e uma série de coisas. Então, mas sim, a faculdade já foi tecnologia. Que doido. Bom, imagino que você deve ter passado por várias empresas e tal, mas ali, ao se formar nesses dois cursos, né? Aí foi meio foguete sem ré, né? O negócio foi embora lá e imagino que você tenha passado por várias empresas, mas aí você já se estabeleceu na área de computação, né? É, passei por essa como estagiário, tive a sorte de ter um bom líder, e aí fui evoluindo, fui passando por algumas empresas, mas ainda na área de tecnologia. Uhum. A primeira empresa que aí eu fui para a área de segurança mesmo foi no Terra. Ah, que Por isso legal. que eu falei que tem uma história curiosa. Só que no Terra, Hackeou terra lá para depois voltar e. pois é, pois é. Só que no Terra eu não entrei na área de segurança. E aí, até para a galera que está ouvindo, como é importante às vezes a gente ocupar os espaços, a gente muitas vezes aproveitar as oportunidades, principalmente para gente que, né, a vida é uma maratona, mas nem todo mundo larga do mesmo ponto e da mesma raia, né? Então, muita coisa às vezes acontece de uma forma para uma pessoa que tem um certo nível de condição, de uma Uhum. forma diferente para uma outra. Então, no Terra eu fui para ser desenvolvedor. Tem esses sistemas de tela, sabe, que tem no metrô aqui de São Paulo. Sim. Então, tem um sistema da linha. Agora é a linha 4 amarela, né? Mas antes da linha 4 existir, inclusive, tudo, teve um desenvolvimento daquele sistema. Então, eu fui das pessoas que desenvolveu aquele troço lá para passar aquelas propagandas, etc. Então, eu entrei como desenvolvedor. Você lembra a linguagem ali? Só de curiosidade. Cara, muita coisa era Python e uma outra que, cara, quase ninguém conhece, que chama Scala, que é Uhum. uma linguagem focada nesses negócios de digital offer home. Então, assim, é, eu nunca tinha ouvido falar muito bem dessa linguagem, dessa forma de programar ali, que é muito específico desse troço. E eu acho que ninguém usa. É igual o Clojure que eu aprendi, mas a gente vai falar daqui a pouco, né? Que também Uhum. só tem uma instituição que usa muito, né? Tô ligado. E só, basicamente. Então, só que eu sentava do lado do time de segurança. E aí eu tava, enfim, cuidando da minha vida, né? Também não fico me metendo no que é dos outros. Eu olhava o time de segurança e falava, nossa, esses caras são bravos pra caramba, são bons, meu Deus do céu. E aí, assim, eu sentava aqui e o analista sênior de segurança sentava, tipo, onde você senta, né? E aí o monitor que dividia nós dois. E aí ele tava apanhando pra caramba no negócio de Linux. Acho que ele tava, enfim, apanhando com o clone do Linux. Enfim, não lembro exatamente o que que era. Mas por acaso eu conhecia, porque, enfim, eu curioso, eu usava muito Linux, né? Então eu virei para ele e falei assim: olha, você já tentou fazer tal coisa, tal coisa? E aí a pessoa do alto da soberba dela nem me respondeu, Sério? tipo, fez assim e seguiu. Só que aí eu tive, né? E aí esse eu vou fazer questão de citar o nome, que virou meu líder, mas hoje é um grande amigo, que é o Leandro Benaton. Ah, que legal. Não sei se você já ouviu Conheço. falar dele. Ele foi meu líder e ele, cara, é um cara muito observador, acompanhava, né? Beleza. Ele acompanhou esse negócio, não falou nada e passou. E aí esse analista sênior saiu, sei lá, foi para outra área lá do TR, etc. E aí valgou essa vaga de analista sênior. E veja, assim, eu nunca tinha trabalhado com segurança. E aí eu cheguei pro Bena e falei assim, cara, eu
queria uma oportunidade e tal, achei interessante a área de segurança. Ele falou, pô, você já pensou em trabalhar com isso? Eu falei assim, olha, eu nunca pensei, mas sentando aqui, né, com Tô você, pensando agora, né? pô, acho interessantíssimo, né? Eu sou um cara curioso e tudo. Ele falou, pô, mas essa vaga é de sênior, você nunca trabalhou como sênior. Aí, de novo, igual a história lá do caixa, eu falei, mas eu aprendo. Cara, você pode me dar o prazo que eu vou aprender. Pode Aí crer. ele falou, eu vou falar com o RH se a gente consegue fazer o downgrade dessa posição. Não consigo fazer muito, mas talvez um downgrade talvez eu consiga. E ele foi, falou com o RH topou, e etc. E beleza. Eu fui como analista pleno de segurança. Então eu nunca fui analista júnior de segurança. Pouca gente sabe disso. E eu era, né, desenvolvedor pleno, enfim. Aí fui como analista pleno. E aí eu lembro até hoje o sentimento que eu tive quando eu recebi a offer. Hoje é offer e não sei o quê. Quando eu recebi a carta, eu liguei, né? Até então era minha namorada, hoje é minha esposa, a gente tá 15 anos juntos, a Dani. E eu falei, tamo rico, caramba. Porque você imagina, Mercedes, em algum dado momento eu ganhava cento e poucos reais. E depois Por mês. por mês. E depois eu estava ganhando um salário de analista pleno de segurança de uma empresa incrível. O Terra foi uma empresa encantadora, né? Uhum. E aí o Benetton falou assim, olha, só que você não é analista pleno. E você tem um prazo aqui, X meses, para você se consolidar como pleno. Mas, então assim, vou te dar um desafio, que é tirar uma certificação tranquila, que chama CH. Eu não sabia que hoje olhando, o CH não é uma certificação de entrada, né? Uhum. Para quem não sabe, o CH é o acrônimo de Certified Ethical Hacking. E como eu não sabia que aquilo era muito difícil, eu falei, eu vou fazer, tá bom, beleza. E era inglês, eu não dominava o idioma. Imagina, um cara que cresceu na Coab, escola pública, que inglês que você tem, Mercedes? Não, não tem. Eu falei, não, eu vou aprender inglês, pelo menos para eu conseguir ler esse troço aqui, aprender. E era muito caro, eu fiz das tripas coração, que a empresa também não falou, vou te pagar o certificado, nada. Não falou nada, só falou, tá aqui para você ficar nessa posição, tá aqui o desafio e corra atrás disso. Beleza. Ah, você que pagou? Eu que paguei, sozinho. E aí, mas aí tem um negócio que a vida devolve. Paguei, fiz, me matei de estudar. Minha esposa falou, Dilson do céu, mas... E aí imagina, eu morava na Coab, na Zona Leste Fundos, e o Terra era na Berrini. E não tinha Nossa. nem linha amarela ainda. Então eu levava 2 horas e pouco, mais de 2 horas para ir, mais de 2 horas para voltar. Todas as cores de linha de metrô e de trem eu tinha que pegar, ônibus. E aí o que que eu fazia? Eu saía muito cedo, 5 e pouco da manhã. Eu ia para o terra, chegava antes das pessoas para eu conseguir estudar, né, com calma, porque se eu saísse, sei lá, 7 da manhã, 6 e pouco da manhã, eu já pegava a linha vermelha, né, a linha 3 vermelha, extremamente lotada. Então eu ia chegar tarde, amassado, cansado e, cara, como você estuda estando cansado? É Uhum. difícil. Então eu chegava antes de todo mundo. Tem uma foto muito emblemática de mim no terra, só tinha eu, assim, no escritório, só eu, assim, várias vezes. Então eu ia aprendendo um pouco de inglês, estudando e fui fazendo isso um tempão. Depois eu tirei férias e falei, agora é sprint final. Aí tirei as férias, estudei pra caramba. Eu não vou contar só a história legal. Não passei a primeira vez. Falei, puta merda, beleza. Entendi mais ou menos as coisas que eu tinha dificuldade. Acho que a principal era de buffer overflow. Você Uhum. sabe muito bem isso aí. Para mim era um negócio muito distante. É, E aí, beleza, fui aprender um pouco mais do que era para passar na prova. Assim, se alguém me perguntar hoje em dia se eu consigo falar exatamente onde acontece um buffer overflow, eu não vou saber, né? Beleza. Fui lá e na segunda vez consegui passar. E aí Olha que legal. olha porque a vida devolve. Eu cheguei todo feliz. Falei, passei, não sei o quê. Aí ele olhou, pô, parabéns. Fez mais que obrigação, mas beleza.
E aí, daqui a pouco, ele e a diretora, né, que era a chefe dele, me chamou. E aí eles falaram, olha, a gente quer te devolver o que você gastou integralmente, porque a gente sabe o quão difícil foi, a gente sabe o quanto você se esforçou e a gente sabe que o custo é muito alto dessa certificação. E aí o Terra me pagou tudo. Que Mas eu não legal. sabia que eles iam fazer isso, não tinham falado. Na hora eu fui até assim, ah, não precisa. Ah, agora eu também não quero, sabe assim? Mas óbvio que eu queria, assim, sei lá, era um dinheirão pra mim. Então foi um momento muito incrível, assim. E aí, beleza, né? Fui evoluindo, eu fiz de tudo um pouco dentro do Terra. Eu comecei, propriamente dito, ali na função de offensive. E aí, cara, então eu comecei na área de segurança em ofensivo, o que às vezes não é muito natural, assim, hoje em dia. Hoje em dia acho que talvez sim, né? Mas não era muito natural na época, né? Você tinha que passar por outras coisas. E aí, ofensivo, aí atuei em várias coisas ali. O Terno tinha um time pequeno de segurança, né? E depois de uns anos o Benetton saiu, fui para a Amazon, né? Tá até lá, tá até hoje lá. E eu falei, putz, eu acho que é o momento de eu alçar outros voos, pensar em outras coisas. E foi quando eu decidi sair. Nesse momento, já um profissional de segurança, né? Aí eu já era um profissional de segurança. Assumidamente ali, já foi buscar coisas nessa área também e tal. Já fui buscar coisas nessa área. E aí eu saí e fui para uma seguradora. E na época, né, a pessoa, né, e aí não tinha a figura ali do CISO naquele momento no Terra Mais. E aí a diretora falou, pô, olha, o Terra é uma empresa da Telefônica, né? Falou, olha, cara, se você quiser, você consegue, eu consigo fazer você migrar para dentro da Telefônica e tal. E a Telefônica é uma empresa incrível, profissionais maravilhosos, mas eu queria, de novo, conseguir as coisas por minhas próprias pernas e me desafiar mesmo. Falar assim, cara, eu quero tentar outras coisas. E aí saí, fui para a seguradora, não me adaptei. Então, pessoal que está ouvindo, nem sempre a jornada ela vai ser linear, tá, galera? Então, às vezes vocês vão cometer erros, às vezes as coisas não vão sair da forma como vocês querem, e tá tudo certo. O importante é aprender rápido, errar rápido e corrigir rápido. Não insistam muitas vezes em um caminho que você já sabe que talvez não seja o ideal, né? E você vê os pedaços que a gente conversou aqui, Mercedes, quantas, às vezes, correção de rotas eu fiz. Sim, Então, na IBM, né? sim. No caso, nessa seguradora. É bastante coragem aí também, né, Dilson? Porque eu ouvi, são duas coisas que chamaram, bom, tudo chamou atenção, mas duas coisas, né, sobre essa coragem é sair da IBM, né, para fazer um estágio. A Uhum. empresa, né, ela até hoje tem um grande nome aí e Pô. tal. Bom, inventou o computador pessoal praticamente, né? Mais de 100 anos, enfim. E a outra é essa mudança aí. Você foi ofertado de fazer uma transição, né, do Terra para Telefônica, Uhum. que é maior, né? É a dona ali do negócio todo. E falou: não, vou por minha conta fazer uma outra coisa. Só que aí você falou assim: ah, não deu certo, não me adaptei nessa seguradora. E beleza, né? Tipo, foi pra próxima, foi fazer alguma outra coisa, né? Exatamente. Isso eu acho bem. Eu tô achando bastante significativo, assim, essa. Como que a galera fala dos coach? Resiliência, né? Isso. Resiliência, tomar risco. Então, assim, não quer dizer que eu não tive medo, não tive insegurança. Isso faz parte. Muitas vezes eu ficava na dúvida se eu tinha tomado a decisão correta, né, de fazer esse movimento. E eu tento, cara, às vezes me arrepender das decisões que eu tomo e não das que eu não tomo, né? Uhum. Não tomar também é uma decisão, né? Não Sim. fazer nada a respeito Que também é uma decisão. errar tentando, né? Errar É tentando. diferente de não tentar. Exato. Então, assim, e a vida, às vezes, ela premia pessoas, geralmente, que têm
boa índole, pessoas do bem, vai, vamos dizer, igual você fala nas suas Galera aberturas, do bem. galerinha do bem, assim. E um fato curioso que eu esqueci de comentar, quando eu comecei na área de segurança ofensiva, e por isso para mim é muito incrível estar aqui, eu olhei o seu blog Ah, muitas é? vezes. Depois, a primeira vez que eu fui na H2HC, eu vi lá você, o Rubira, é, o Spooker, o Alexos, e falar, Uhum. caramba, essa galera é brava, mano. Puta merda, eu tô muitos anos luz desse pessoal, essa galera é muito boa, não sei o quê. E eu fui em vários H2HCs, assim, acho que quase todos. Acho que o ano passado não foi, porque aí a agenda começa a ficar, enfim, difícil, mas você não sabe, mas você me inspirou em alguns momentos também. Eita! Então assim, por isso que eu fiz questão de abrir esse assunto aqui, porque o trabalho que vocês fazem é incrível. E para quem está começando, às vezes as pessoas acham que exige grandes investimentos, né? Você tem uma vertente muito legal que é do 0 ao 1, Uhum. né? Eu fiz, acho que é um de Python. Sim, a gente teve um treinamento de Eu Python, um fiz curso de Python. aquele, tá gravado, me Ah, que ajudou pra legal. caramba. Foi do Matheus Bernardes. Obrigado aí, o professor que gravou esse curso. Você deu pra gente. Então, assim, eu fui aprendendo, obviamente, do Python já mais histórias recentes, né? Mas, assim, às vezes as pessoas têm receio, falam, olha, eu preciso ter o melhor equipamento, o melhor computador, a melhor faculdade, o melhor dinheiro. Hoje em dia, então, cara, tem um monte de conteúdo legal, mente binária, é incrível. Na época do blog era mais difícil, né? Mas ajudava pra caramba. E aí, foi assim, para mim foi muito esclarecedor de que, cara, eu quero estar aqui, eu quero participar dessa comunidade. Fazer parte desse negócio Eu aí que tá quero, rolando, né? exato. E assim, hoje em dia a comunidade ela tá mais aberta, né? Antes ela era bastante hostil para Uhum. você conseguir entrar e fazer parte, era mais fechado. Hoje tem muita informação a respeito. Então, para a galera que está começando, não espere ter as melhores coisas, as melhores oportunidades. Vá atrás, mesmo que você tenha largado muitas jardas atrás, né? E eu tive concorrências difíceis, assim, de pessoas que eram muito de berço, que tinham estudado fora. Tem um caso muito emblemático que me marcou bastante. E eu olhava assim, cara, desculpa o francês, nem fudendo que eu vou perder para essa pessoa. Não importa que eu não tenho a melhor escola, não importa que eu não tenho o melhor inglês, eu não tenho opção. Não tenho, não, para mim não existia a opção perder aquela corrida. Então não tinha, tudo bem, eu larguei atrás, paciência, né? Cabe a mim, eu sei que o mundo, enfim, às vezes é muito injusto, mas cabe a mim a correr para pelo menos empatar. E se eu empatar, cara, depois eu vou te passar. Se eu Não, empatar, vai dar eu. vai dar eu. Legal. E aí, né, tive essa curva, né, esse cavalo de pau de não ter me adaptado. E aí eu falei, puta, preciso sair e tal, e ok. E aí conversando, aí eu já conversando com o Wagner da Conviso, Ah, que legal. olha como as coisas vão se encaixando. Wagner é um grande amigo, assim, ele comentou, assim, por cima que tinha uma oportunidade no Banco Original. O Banco Original, né, para quem não sabe, foi o primeiro banco de fato 100% digital. Então, se alguém colocar no Google, primeiro banco 100% digital foi o Original. Então, eu fui para lá, inicialmente ali para a parte de segurança ofensiva e tal, e aí eu absorvi ali também a parte de arquitetura de segurança do app. Então, eu fui ampliando a musculatura, aí trouxe uma pessoa ali para segurança ofensiva, etc. Fiz um trabalho interessante ali, principalmente até, né, tive outro líder incrível, foi o Glauco Sampaio, também virou um grande amigo meu até hoje. Peço às vezes conselho tanto para o Benaton quanto para o Glauco. E aí eu perguntei uma vez para ele, falei assim, Glauco, eu nunca trabalhei no mundo financeiro, por que cargas d'água você me contratou? Ele falou, cara, você trabalha no mundo de internet,
se você fez segurança lá, você vai nadar de braçada no mundo financeiro, que é muito regulado. E eu já tinha ouvido falar algumas coisas que você conseguiu fazer lá na época do Terra. Falei, pô, que massa. E aí fiz um trabalho bem legal. E aí eu recebi o convite de ir para o Nubank, né? E no Nubank fiquei muitos anos lá, né? Quando eu cheguei no Nubank não era o Nubank que é hoje. O Nubank era uma empresa muito menor, já tinha uma notoriedade, né? Mas ainda o hypergrowth, eu brinco que eu também dei sorte, né? Sorte geralmente é para quem está preparado, né? Para a oportunidade de entrar no momento um pouco antes do hypergrowth, né? E depois eu saí pós hypergrowth, quando a empresa já estava pós IPO. A gente vai comentar um pouco a respeito. Então, assim, e aí, enfim, falei com o Glauco, e o Glauco falou assim, cara, você tem certeza, né? Porque eu tava fazendo, de novo, um movimento muito arriscado, Mercedes, porque ali eu estava nas áreas técnicas de segurança, e no Nubank eu fui para a área de risco, mas eu fui justamente porque eu queria mudar como era feita gestão de riscos, né, de segurança, engenharia no mundo financeiro. Eu sei que parece meio audacioso da minha parte, né? Mas Mas eu olhava algumas coisas e falava assim, meu Deus, por que que é feito desse jeito e não dessa outra forma? Basicamente era assim, por que que as áreas de riscos, né, as tradicionais zonas, hoje acho que evoluiu bastante isso, elas não têm profissionais ali que já caminharam com os meus sapatos. Não digo vestiu, caminharam. Porque eu tinha muita dificuldade, Mercedes, na comunicação com essas áreas. E não porque eles se comunicavam mal, é porque eu não entendia mesmo. Então, eu não entendia por que que aquilo era importante, por que que eu tinha que atender um regulador naquele momento, daquela forma. Eles também não entendiam o meu techniquez, então a gente sofria muito as duas áreas ali, gastava uma energia enorme, assim. Então, sei lá, vou dar um exemplo bem esdrúxulo. Sei lá, tem um bucket público e a área de estava pedindo para bloquear o USB. Assim, eu não tenho controle para uma pessoa engenheira não colocar um bucket público, mas eu tinha que ter controle para não plugar um USB, sabe assim? Então eu tava, falei, meu Deus do céu. E aí, quando eu recebi o convite do Nubank, o Nubank tem um processo muito puxado, né? E aí uma das fases é o case, né? Então, que você apresenta um case para como, né, de um problema que você quer resolver, e o meu era, né, eu levei justamente como fazer esses movimentos, e no começo foi muito difícil, e aí, primeiros 6 meses eu falei, eles contrataram errado, errado aqui, eu acho que tá errado. E aí, por que eu tô comentando isso com a galerinha aqui? Porque nem sempre o caminho é linear, nem sempre é fácil. As pessoas às vezes contam só a parte poética e bonita, né? só o que deu certo, Só né? o que, Mas tem um monte de coisa. que geralmente não foi tão bem. E o meu primeiro feedback que eu tomei foi assim: seu inglês não é bom. Para a posição que você está, eu já estava, né, numa posição de liderança, ainda, né, fui crescer, né? Líder sênior, depois head global. É, você precisa se comunicar bem em inglês. E aí, para mim, me marcou muito, porque assim, escola pública, eu já falava, já estudava inglês, mas aquele inglês tabajara, eu conseguia minimamente me comunicar. E aí eu falei assim, nunca mais eu vou receber esse feedback. Nunca mais. E aí eu lembrei dos 6 meses para tirar o CH, Uhum. falei, eu vou resolver essa questão do idioma. E aí, Foram 2 meses para o Patins, né? Não, 2 meses não. 2 2 dias. dias, né? 6 meses para CH e o inglês. E aí o inglês, eu falei, bom, eu vou começar a estudar. E aí eu coloquei ali, eu estudava aula mesmo. 1h30, 2 horas todos os dias com o professor. E aí depois eu troquei, aí eu achei um professor gringo que não falava português, porque aí, Mercedes, eu tinha que me comunicar, não tinha opção. E aí, no próximo avaliação de ciclo, né, que aí eu acho que já deu um
pouco menos de 12 meses, né? Entre eu receber o feedback, conseguir me situar, achar alguém para ter aula, foram cerca de 8 meses. Depois de 8 meses, fez a avaliação e não apareceu nada, né, do inglês. Aí eu virei, né, para a pessoa que me avaliou, falei, e aí, o inglês? O que que tem o inglês? Ué, me diz aí se eu estou me comunicando bem. Não, tá tudo certo. E próximo tema, assim. E aí eu lembrei também lá do CH, tipo, não fiz mais que uma obrigação, pelo jeito, né? Que era um líder, precisava, se o idioma principal era o inglês, eu precisava me comunicar em inglês. E Você nesse ponto era, você falou Head Global, era um Head Global de segurança? de riscos. De risco, de É, risco. riscos de segurança, tecnologia e engenharia, mas é o que eles chamam da segunda linha de defesa, né? Das instituições financeiras. Então, você tem a primeira linha ali, que é segurança, engenharia. Estou falando da parte tecnológica, tá? Mas Uhum. qualquer área encaixaria aqui financeira. E aí tem a segunda linha, que era a área que eu cuidava, que eu era responsável, e a terceira linha de defesa é a auditoria. Então, as instituições financeiras têm isso muito bem claro e modelado, assim. E essa pessoa, Head Global de risco, responde ao CSO, o CISO? Não, eu respondia para o CRO, o Chief Risk Officer. Ah, Risk Officer. Nossa, eu não sei nada disso, que É, vergonha. então, o CRO é par do CTO, do Hum, CFO, né? Dos outros Cs. É um C-level também, dos outros Cs. Hoje tem C para um monte de coisa, né? sim, tem tudo. Né? Então, então assim, foi e esse feedback nem foi dele, assim, foi de um americano, porque assim, você tinha várias pessoas que te avaliavam. Só que isso me ajudou. Talvez se ele não tivesse feito isso, eu não teria acelerado, eu não teria conseguido ocupar espaços, ser promovido, né? Então, eu participei da construção, eu saí de 0 pessoas para algumas dezenas de pessoas no meu time, dividido em 3 países: México, Colômbia e Brasil, né? E até a parte, né, do IPO que eu participei, obviamente, tudo que eu falar, fiz e participei, leia-se uma engrenagem menor dentro de uma máquina muito maior, com várias disciplinas, várias responsabilidades. Então, toda a comunicação era em inglês. E aí, depois de um tempo, eu tava, sabe, é bom às vezes você refletir algumas coisas, e eu olhei e falei, nossa, parece que, sei lá, um ano e meio atrás, o inglês era um problema. Eu não Uhum. posso esquecer nunca disso, porque deu muito trabalho e eu nunca posso esquecer de onde eu veio, né? E os milestones são importantes para isso. Então eu, cara, cuidava, né, por exemplo, do Comitê Global de Riscos, com stakeholders, que são os advisors, que são, né, pessoal fora da companhia, cuidei do projeto, do IPO, e aí tudo, de novo, disclaimer importante, dentro de uma engrenagem muito maior, eu era um pedaço dessa engrenagem. Então, estive lá no IPO em Nova York, na NYSA, foi um marco muito legal. E aí, né, várias coisas aconteceram lá, né, durante o IPO. Eu ganhei um livro, uma Mercedes, de uma pessoa, enfim, que eu não imaginava, né, uma gringa, e ela me entregou o livro, e o livro o título é What Get You Here, Want to Get You There. Então, o que te trouxe aqui não é o que vai te levar para o próximo passo, ou para o próximo nível. E aí, eu acho que ela já tinha feito uma leitura que nem eu mesmo tinha feito ainda de mim mesmo, né? Apesar de eu ser, né, já estar como head global ali, uma posição muito bacana, uma empresa encantadora, eu não era o CISO, né? E eu tinha uma jornada, né? Eu tenho escrito, assim, já há muitos anos, assim. Eu acho que eu escrevi isso, eu estava no Terra, que era me tornar um executivo de segurança antes dos 40 anos, né? Não sabia que ia ser tão difícil, porque é uma jornada de altos e baixos, né, Mercedes? Mas eu tinha escrito isso, né? E por isso que é importante você ter clareza do seu caminho, onde você quer chegar e fazer de trás para frente, para você ir marcando os milestones para ir conseguindo. E até te dar tranquilidade
para fazer grandes movimentos. E aí você falou, tomou risco, foram movimentos arriscados, etc. Mas uma coisa que eu sempre tive, assim, muito pé no chão. Para eu conseguir fazer isso, até a posição de gerente, líder ali, eu morava na Coab ainda. Eu não tinha ido para grandes casas, regiões, né? Inclusive, num papo de um almoço com uma pessoa, ela falou disso, pô, você é gerente, você já tem uma remuneração boa, por que que você mora na Coab? Meu Deus. E eu falei assim, cara, primeiro, eu sou um cara low profile, eu não me preocupo com essas coisas, eu tenho uma prioridade na minha vida e eu foco nessa prioridade. E tudo que me distrai disso é só Todo o resto é distração. todo o resto é distração, todo o resto é ruído. Ah, mas pô, você deveria vir morar mais perto, pra cá, alugar um apartamento. E aí, enfim, só falei barra dev, barra nu, né? E aí, beleza. Então eu tinha que lidar com esse tipo de coisa também, que não era legal, mas eu entendia de onde vinha. Essa pessoa não tem os mesmos desafios de vida que eu tive. Essa pessoa não passou as mesmas coisas. Então eu não ficava julgando ela. Eu falava assim, tá bom, beleza, pô, bom ponto. Legal, vou refletir a respeito. Então, quando eu já falei assim, bom, agora eu tenho tranquilidade para tomar qualquer decisão que eu queira tomar. E aí, beleza, sentei com a minha esposa, falei, olha, agora a gente pode mudar. Onde você quer morar? E aí a gente foi, né, mudamos, a gente está num lugar muito massa. Também não tem problema nenhum se eu tivesse que voltar para Coab, porque as coisas são como elas são e tudo bem, né, as coisas não definem quem eu sou, então tá tudo certo. E aí a gente foi morar num lugar legal, sem dívidas. E aí o fato de eu ter essa tranquilidade, Mercedes, e muito pé no chão, me fez conseguir fazer o movimento da saída, né? Por exemplo, do Nubank e para um outro desafio. Até coisas simples, por exemplo, eu e minha esposa, a gente ficou 5 anos sem carro. A gente foi comprar carro de novo, obviamente, ia viajar, a gente alugava, tal, a gente comprou o carro ano passado de novo. Que minha esposa falou, pô, vamos ter um carro. A gente tinha algumas filosofias de vida, né? Então não fazia falta o carro, ando de metrô, quando precisa. É, e isso dá uma paz, uma liberdade, sabe? Muito boa. E aí, tá bom, quando eu comecei a pensar, tá, próximo passo seria CISO e tal, eu conversei com né, o ex-CISO do Nubank, né, e um cara incrível, assim, super inspirador, e eu comentei, o que que eu preciso para eu me tornar um executivo bom de segurança? Ele falou, olha, dos aspectos técnicos disso, cara, eu acho que está mais do que pronto. É, mas dificilmente empresas enterprises vão fazer esse movimento com você logo de cara. O que é empresa enterprise disso? Google, Amazon, próprio Tá. Nubank, empresas gigantescas, sabe? Que estão num outro prisma, numa outra Tá. fase. Isso por conta de, tipo, anos de experiência, assim? Eu acho que rodagem como executivo de Rodagem como segurança, você tá. né? Então, sei lá, eu olhava alguns executivos, né, que estavam ocupando as pessoas já tinham passado por lugares assim, Sim, já que foi foi indo. no mesmo cargo, ou talvez um pouco mais baixo, mas em outra empresa, né? Isso, às vezes o mesmo Tipo, cargo o mesmo mesmo. cargo. A Só pessoa já foi CISO de lá, CISO de cá, CISO de lá, CISO de cá. Aí, sei lá, isso. um Google da vida, uma Microsoft, uma empresa grandona dessa, É, Nubank. É a quinta vez que a pessoa é CISO, sexta vez, meio isso, né? exatamente. Tá. E assim, eu olhava aquilo e eu sempre tentei ter muita humildade intelectual, sabe? Pra olhar e falar assim, realmente. Igual quando eu olhei, sei lá, você a primeira vez na H2HC, foi, pô, o Mercê é brabo pra caramba, é bom. Então eu olhava e, cara, sem síndrome de vira-lata nem nada, sabe? Mas olhando e falei assim, eu preciso comer alguns arroz com feijão pra eu chegar lá. E aí quando ele me comentou isso, eu falei, Nesse caso, você se enganou, mas tudo bem. ah, você é um cara super generoso. E eu peguei e falei assim, bom, tá bom, eu vou me preparar, e eu fui me preparando muito para isso, financeiramente, emocionalmente, de várias formas para eu fazer esse movimento e não bater e voltar. E aí eu comecei a lembrar dos grandes líderes. Eu tive um grande líder também no Nubank,
foi o Marcelo, um cara maravilhoso. E aí eu comentei de três aqui. Cada um me ensinou muitas coisas valiosas, assim. E eu fui olhando e falei, que tipo de executivo eu quero ser? Que tipo de pessoa, né? Quando eu chegar nessa posição, que coisas e como eu vou fazer isso, né? Eu já tinha feito muitas coisas legais, assim, né? Do ponto de vista técnico, mesmo quanto líder no Nubank e no banco original. E eu falei assim, bom, eu tenho que fazer o movimento e eu não posso bater e voltar, porque uma coisa que é muito difícil, e aí o livro para mim foi muito útil, né? Dois livros que eu li, Pipeline de Liderança e esse outro, What Get You Here, What Get You There, me ajudou a ter muita clareza sobre o próximo movimento, porque muda muito de middle management por si qualquer coisa. Tá. É uma mudança muito grande. Você precisa fazer diversos tipos de leituras de cenários, enfim, ter muita resiliência para você não afetar o seu time. Então, meus cabelos brancos com 39 anos não é à toa. Então, eu falei, bom, e aí eu me preparei, fiz esse movimento para outra empresa. Foi muito bom o período ali, porque eu aprendi como ser um executivo de segurança. Tiveram vários desafios, aí eu não vou dizer de ordem técnica, acho que de outro prisma, que não é técnico, de se leve barra, né, se qualquer coisa. É, E aí, passados 2 anos lá, eu recebi um convite de um outro grande líder que eu admirava desde a época do Terra. E aí, como essas coisas se conectam, né? Hoje eu trabalho com o Zaninotti, não sei se você já ouviu falar dele. Sim. Foi o fundador da Instalker, e eu tive contato com ele lá na época do Terra, e de novo olhei e falei, cara, esse cara é muito bom, o cara criou um troço aqui, na época que era pareio com a Kunetics, imagina hoje. E aí ele né, falou, pô, a gente precisa fazer alguma coisa junto, eu tenho uma oportunidade aqui na Cellcoin. E assim, o Mercedes, eu contei várias coisas aqui, tem um ponto importante. Nada vem de graça, né? Eu paguei alguns preços de saúde ao longo dessa jornada, né? E quando eu saí, né, da empresa anterior, eu tinha obrigatoriamente que fazer uma cirurgia. Não foi uma cirurgia simples de fazer, e aí eu falei para os anjos, cara, eu adoraria trabalhar com você, mas eu vou fazer uma cirurgia, eu vou ficar baleado uns 4 meses. Não sei se o timing para você vai ser o melhor, né? Isso a gente começou a falar em novembro do ano passado, bater esse papo, e aí ele falou, cara, vamos conversando. Eu falei, tá, talvez eu nem consiga conversar. Então, quando eu melhorar um pouco, e aí ele mandava mensagem, e aí e tal, e aí a gente começou a esquentar as conversas, quando eu já estava, sabe, melhor, eu conseguia me recuperei bem, e aí topei o desafio da Cellcoin, e trabalhar com um bom líder faz toda a diferença. E aí por isso que eu tomo muito cuidado de, antes de ser CISO, tudo, eu tento ser uma boa pessoa e um bom líder para os meus times, né? Então, de forma resumida, assim, o full disclosure do Dilson é esse. Que legal, hein, cara? Caramba. Muito legal sabe, conhecer essa. É uma baita jornada, né? Eu tenho uma pergunta. Alguma coisa aí que você fez ou que não fez, você se arrepende? Cara, olha, a pergunta interessantíssima. Eu acho que de que eu fiz, eu não me arrependo de nada, porque todas as experiências elas foram válidas, sendo boas ou não, né? Então, eu acho que do que eu fiz, eu não me arrependo de nada. Eu acho que talvez que eu não fiz, cara, eu sou uma pessoa que vive, eu diria, em estado de graça, sabe? Que eu digo assim, eu sou muito grato. Então, tudo que eu gostaria de fazer, eu, eu vou e faço. Talvez eu, fazendo uma piada aqui, comprado mais Bitcoin na época que eu comprei. Acho que é uma coisa que eu adoraria ter feito. Mas do mundo corporativo, eu acho que não. Eu sou uma pessoa hoje muito realizada
E assim, todo mundo tem coisas boas, tem coisas ruins, né? Tiveram experiências boas, tiveram experiências ruins, mas até as ruins eu passaria de novo. Pra ser bem sincero, eu não sou uma pessoa que fala assim, nossa, eu me arrependo muito de ter feito isso daqui. Vou dar um exemplo. Fui para uma pra seguradora. Muita gente falou, pô, você se arrepende? Eu não, porque talvez se eu não tivesse passado aquele período lá, eu não teria me entendido enquanto profissional, eu não teria entendido qual o meu perfil, né? Eu tinha vindo do Terra, uma empresa incrível, uma cultura maravilhosa, então talvez eu achasse que aquilo é o normal, mas na Uhum. verdade aquilo não é o normal, né? Tem poucas empresas que são assim, então eu comecei a entender melhor. Então, E ali no Terra você estava como analista pleno de segurança na área ofensiva, né? é, Então, de repente, sei lá, poderia ter seguido nessa área. Não que seja uma área ruim, mas você claramente queria outra coisa, né? eu adorava. E assim, mesmo no TEA eu fui promovido, pleno para sênior, para especialista, para consultor. Ah, tá. Fui crescendo ali dentro do Terra. Quase todo ano eu tinha uma promoção. E só que eu fui fazendo, ocupando os outros espaços também lá no Terra. E eu falei, pô, tá bom, tem segurança ofensiva, tá, mas tem arquitetura. Ah, tem, por exemplo, o Terra era uma SP, né? Um Internet Service Provider, um provedor de acesso à internet, provedor de internet. Então tinha muita coisa de. Agora, enfim, idade bate, de quebra de sigilo telemático, que é Uhum. responder ofícios e fazer investigação de crime digital. E aí era um time pequeno, eu falei, pô, Renato, você sabe fazer? Não sei, mas manda, eu faço, eu respondo esse negócio. O que mais eu não, por exemplo, eu não gostava era de escrever a resposta do ofício. E o senhor doutor, de juiz de direito, cara, eu É. odiava essa parte. Eu falava, meu Jesus Cristo. Mas também foi muito útil, porque às vezes eu preciso escrever uma coisa mais formal, estruturar bem um documento, pô, esse, essa atuação de pseudo-advogado, porque a gente fazia a investigação, coletava as evidências, escrevia a Respondia como se resposta, fosse área jurídica, digamos assim. respondia e mandava pro doutor lá, né? Então eu fiz várias coisas, o Terra me ajudou muito nesse sentido. Eu tive Legal. experiência em, cara, qualquer área de segurança que eu quisesse me olhar e saber que Você tinha existia, eu acesso tinha lá. acesso lá. Então, obviamente, mérito muito do Benetton ali de propiciar esse tipo de coisa. Então, quando eu fui para a seguradora, eu fui ainda na parte de fui como especialista ali para a parte de gestão de vulnerabilidades, ainda cuidar de segurança ofensiva, etc. É, então eu já fui, ainda fui com esse viés, mas aí quando eu fui, por exemplo, para o banco original, eu já tinha outro escopo. No Nubank, um outro completamente diferente, né? Então, mas, cara, isso me ajudou muito, até a construção do time lá, né? Nessa época do Nubank, é um time extremamente multidisciplinar. Tinha uma área muito técnica, mas eu tinha uma área de governança. Então, culturas diferentes, tinha gente no México. Então, essas experiências me ajudaram bastante, assim. E eu tinha o target de me tornar executivo antes dos 40, E né? conseguiu, né? Consegui, Parabéns. consegui. Diria com 37. Que legal, legal. Cara, meus parabéns. Maravilhoso. Deixa eu dar um presentinho aqui Que legal! Muito da gente bom! binária. Ó, muito bom, hein? É, você tomar um café lá enquanto estiver resolvendo esse pepino, né? Que agora, bom, você projetou aí um sonho, né? Colocou uma coisa, foi perseguir aí um resultado, chegou nele, mas a gente sabe que não é nada fácil, né? Eu fico imaginando, eu não escolhi uma carreira C-level, né? Assim, não escolhi isso, e eu vejo a quantidade a, a- o escopo da visão que precisa ter, né? Porque a gente, às vezes, como especialista, claro que precisa pensar, ó, às vezes olhar um pouco mais de fora, mas na maioria do tempo eu pego um problema por vez e eu trabalho nele, né? Às vezes eu nem sei quem vai usar, quando vai ser usado, sei lá, eu trabalho numa questão específica. E eu fico olhando, né, ouvindo as histórias das pessoas que estão no C-Level e tal, ou mesmo no nível gerencial, né, um pouco mais abaixo, e a quantidade de eventos que precisam lidar ao mesmo tempo, né, e de tomar a decisão e assumir aquela decisão.
eu admiro bastante a força, né, que essas pessoas têm, né? É, e essa sua história, ela é bastante inspiradora, assim, né? Porque não era uma coisa... Você não tinha essa referência ali, né? Não, Adolescente, criança, né? sério, sério. Você foi Pelo meu avô, era pra eu ficar no mercado. mais estável, né? É, e eu entendo E ele, dá para entender, claro, óbvio. do que ele está falando, Eu né? sempre super entendia. Acho que o grande desafio é mudança de contextos o tempo inteiro, né? Uhum. Mas esses dois livros que eu te comentei, eles me ajudaram muito, porque acho que tem duas grandes transições, assim. Uma quando você sai de especialista para gerente, e quando você sai do nível de gerência para diretor, CISO. São transições importantes, assim, e ninguém te ensina muito. Você só aprende quando você chega. Porque quando você está de estagiário para analista júnior, pleno, sênior, especialista, você sabe. Talvez Uhum. você até esteja rodando na role próxima, né? Sim. Na next role ali. Mas quando você muda do nível, né, de IC para gerente, cara, o seu sucesso não é mais o seu trabalho que você entrega. O seu sucesso é o sucesso do seu time. Uhum. E aí, quando você está no nível executivo, a sua capacidade de influência ela precisa ser muito maior, porque você tem que influenciar os gerentes, né, as pessoas gerentes. Essas pessoas gerentes precisam Influenciar o influenciar time. o time. Então, E é uma coisa que você não estava fazendo antes, né? né, Diferente do. Eu acho que a promoção, assim, é o que me parece ser, né? Na área técnica, pleno, sênior e tal, você já está fazendo uma coisa você está no júnior, você está fazendo uma coisa que o pleno. Você está sabendo fazer o que um pleno faria. Aí alguém vem e te dá um tique, ó, beleza, agora você é pleno, toma aí o salário. uhum, Você vai deixar de fazer as coisas de júnior e continuar nas de pleno, né? é, Mas essa mudança que você está falando é como se fez uma outra coisa mesmo, né? Agora, a minha esposa brinca que ela fala assim: quando você é um técnico muito bom e quer ir para essa área, né? Você vira lá um gerente merda. Entendeu? Aí você é um gerente muito bom e vai ser promovido, vira um diretor merda. E é. assim vai. Entendeu? Eu gostei da analogia da sua esposa. Por exemplo, no Nubank eu já tinha gerentes que reportavam para mim, né? Então, assim, eu tive a oportunidade de me desenvolver, né? Essa questão. Só que quando você vira um CISO né, de verdade, tem outras coisas, tem aspectos de negócio, enfim, Você tá fraco ali, né, ainda. é, Mas depois vai por embora. isso a minha preocupação de primeiro, como o mercado enxergar esse movimento, se ia me aceitar como executivo. Eu tive uma grata surpresa, né? Talvez o mercado já me enxergasse dessa forma e eu não me enxergava assim. Então, mas assim, o preparo né, você se preparar e ser bastante intencional naquilo, vai te ajudar bastante a lidar quando as coisas saem, às vezes, do prumo. Você fala, não, eu me preparei, Uhum. né? Fazer buzzword assim, ai, pediu a chuva, agora aguenta a lama, sabe? Essas coisas assim. Eu não gosto muito de A gente faz o buzzword. corte nisso daí. Pode É melhor fazer. não. Eu não gosto muito desses buzzwords, sabe? Mas se você se prepara bastante, se você é bastante intencional naquilo, cara, vai acontecer. Uma hora ou outra. E aí quem dita a velocidade é você mesmo, no fim das contas, né? Eu falo muito para os meus times. Você é dono da sua carreira. O gestor que está ali, ele no máximo um copiloto, que talvez percorreu essa mesma estrada que você percorreu em algum momento, mas quem acelera, quem freia, quem vira à esquerda, quem vira à direita é você. Não espere que o gestor faça isso por você, não espere que a empresa te pague a certificação para você chegar lá, Uhum. né? As coisas vão acontecer. E muitas vezes a galera desiste, ô Marcelo, nas primeiras dificuldades, né? Puta, não, isso aqui é muito difícil. Ah, não, já tem muita gente boa nesse negócio. Né? Se fosse olhar por esse prisma, no meu primeiro H2HC eu saía da área de segurança, né? Faz sentido. Então eu olhava e falava assim, não, tem muita gente boa, eu vou ser tão bom quanto. Talvez mesma disciplina, né? E você vê como, né?
o mundo gira bastante, no bom sentido nesse caso, o Alexos, né, quando né, vi, eu falei, cara, esse cara é muito bom, né, eu aprendi um monte de coisa com ele, porque ele prestou serviço pro Terra, né, e eu tive a feliz oportunidade de liderar ele um tempo, Que né, legal. e eu falei pra ele, falei, cara, para ser o seu líder pra mim é uma honra, assim, espero atender você à altura, assim, e depois, enfim, ele me trouxe uns feedbacks incríveis, assim, que eu nem esperava, né, então você vê que a vida devolve as coisas e também é importante você sempre ser uma boa pessoa, porque você também não sabe lá na frente o que, que vai acontecer. E quando você chega nesse nível de diretor, Mercedes, é muito sedutor, né? É muito fácil, às vezes, você se deixar levar. Quantas pessoas eu conheço que têm muitos egos, né? E você precisa tomar muito cuidado. Só que como eu tenho uma bagagem muito grande antes, né? Isso acaba me blindando bastante, né? Então, dificilmente, se eu não tomar cuidado, mas enfim, dificilmente eu deixo me embebedar por essas coisas, porque eu sei da onde eu vim, né? E sei a dificuldade que foi chegar também, né? E o principal, é muito difícil chegar e é mais difícil ainda se manter, porque Uhum. às vezes você olha e você fala, puta, essa pessoa estudou no MIT, outra pessoa estudou em Harvard, outra pessoa fez não sei o quê. E eu olho e falo, pô, eu fiz escola pública, né? Foi dominar o inglês, já era adulto. Então, tem muitos desafios, mas eu acho que eles são alcançáveis. Não é uma jornada fácil, né? Mas dá para chegar lá, com certeza. Que legal. Baita história, meu amigo. Fiquei muito feliz de ouvi-la. Espero que quem escutou aí, viu, assistiu ou ouviu a gente nas plataformas aí de podcast se inspire também, porque eu acho que tem muitos tesouros aí em tudo que você falou. Tem muita coisa muito valiosa aí, que é muito importante, porque certamente tem gente ouvindo que tem sonhos parecidos, né? E às vezes condições similares também, ou desafios similares também. E isso, claro que não dá para. É muito difícil. A gente pede aqui e fala assim: poxa, dá umas dicas para a galera que está te ouvindo, para a galera que está te vendo. E os convidados e convidadas aqui sempre falam, Uhum. sempre dão dicas. Mas a gente sabe também que às vezes isso é muito relativo, né? A pessoa fala Uhum. assim: ah, nunca faça tal coisa. Mas peraí, se a pessoa fizer, vai que dá bom, né? Mas o nosso intuito em compartilhar histórias como a do Dilson aqui é tentar encurtar o caminho. Né? Se você viu ali, se você, por exemplo, pensou que não daria para ser um C-level, um CISO ou qualquer outro C-level na área, sem ter nenhuma experiência, sem ter sido, sem ter um pai C-level, né? É, Basicamente, ou exato. seja, alguém que já está ali de berço colocando aquela ideia na sua cabeça e te preparando para aquilo, é possível. Né? Não estou dizendo que vai ser fácil. A gente não falou, não foi isso que o Gilson Exato. falou, né? Obrigado mesmo, cara. Valeu. E mensagem final aí, Por que você favor. comentou do berço. Berço não define trajetória, né? Então, não ache que, a depender de onde você está, de onde você vê, eu sei que tem várias questões que são resolvidas antes. Às vezes a pessoa tem segurança alimentar, uma série de Sim, coisas, né? sim. Então, não estou dizendo nesse sentido, mas não deixe o berço definir a sua trajetória. Faça você mesmo ela. Vai ser difícil pra caramba, mas Claro. acredite que uma hora vai conseguir. E assim, para fechar ainda, você teve Uhum. muita ajuda também, né? Você falou de líderes, de pessoas. E o que eu acho que é importante que as empresas e as pessoas, né? Você falou vários nomes aqui Sim, que são legais, né? Que essas pessoas ouvindo essa história se sintam bem aí porque ajudaram disso. uhum. Certamente você faz isso hoje por muitas pessoas, Tento né? fazer. Tem uma espécie de infecta ali com uma coisa boa, né? Sim, Com um lance de ajudar e tal. Então, quanto mais pessoas, né? Se você não é essa pessoa que está buscando e está uhum. precisando dessa ajuda, seja a pessoa que dá a ajuda, né? Que Exato. estende a mão, E então. tive líderes ruins também, viu, Mercedes? Sim, Que faz sim. parte, mas também sou grato a eles porque aprendi que tipo de líder não gostaria de ser.
Então, vocês vão encontrar, gente, pessoas boas e pessoas não tão boas. E use ambos os exemplos. As boas, que foram mencionadas no meu caso nesse podcast, e as não tão boas, eu obviamente só não menciono, mas também fazem parte da minha história. Tá certo. Obrigado. Obrigado, meu Valeu. amigo, pelo convite e, de novo, muito honrado de estar aqui Muito feliz falando com também você. de finalmente a gente fazer Pois isso. levou um ano e pouco, mas saiu. Foi bom que a gente foi cozinhando, foi agendando, deu Fechado. certo. Obrigado, viu? Valeu. É isso, gente. Espero que você tenha curtido essa história aqui do Dilson, muito legal, né? Lá desde da infância ali na Coab até a posição de CISO hoje, né? Foi uma grande jornada aí que ele compartilhou com a gente. Agradeço muito. Espero que te inspire também. Beleza? Lembrando que a Mente Binária é uma ONG, você pode fazer a sua doação para nós, tem um QR Code aí que aparece, bacana, bonito. Ou entre menteb.in/apoia, você pode se tornar um apoiador ou apoiadora. A gente está sempre trazendo conteúdo, cursos, programas sociais, enfim, fazendo o nosso papel também. Valeu? Um grande abraço, então, até a próxima e tchau.